Agora, para apresentar a experiência de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, eu passo a palavra para o coordenador do Laboratório de Inovações de Atenção às Condições Crônicas de Santo Antônio do Monte, Vilmar de Oliveira Filho, que já foi secretário de Saúde de Minas Gerais e prefeito de Salmonte. Com vontade. Cumprimentar o nosso secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, se me permite, amigo Fausto Pereira, a Michele, desculpe, perdão. Perdão, não sabia também desse lado. A Marisa, a Virgínia, lá do Ceará, a Patrícia, a prefeita, e aqui representa a Patrícia de Maria. Nós vamos desdobrar nossa fala aqui, tentar ser o mais objetivo possível e mais breve. Em gestão, modelo e financiamento. Eu vou falar sobre gestão e vou convocar a minha assessora, minha companheira de trabalho, a Priscila, a quem eu cumprimento também, a Denise, a Yara, minha esposa, e a Raquel, secretária municipal de Santo Antônio do Monte. A minha vida, Deus quis que eu estivesse aqui, e eu agradeço muito por essa oportunidade, não só de ver velhos e bons amigos, e quis, de uma forma muito por caminhos tortos. Sou filho de um médico que, 54 anos, ele exerceu a profissão sem tirar um dia sequer de férias e deixar de trabalhar na Sexta-feira da Paixão, no Natal, no Réveillon, no Carnaval. Nunca vi meu pai numa praia, nunca vi num bar. Ele tinha a vida para o sacerdócio da prestação de serviço da medicina. Um grande generalista. Eu, pós-formatura, na posse de um prefeito em Santo Antônio do Monte, em qual meu pai tinha ligações com ele, eu fui nessa posse. E eu estava recém-formado. Ele queria que eu voltasse imediatamente para Santo Antônio do Monte, porque eles precisavam de médicos para prestar serviços de atendimento em alta escala. Eu até perguntei ao secretário Fausto se a palavra consultação é correta. Eles queriam consultação, gente. Eu ofereci uma resistência naquele momento. Achei que eu tinha que fazer um investimento profissional e voltei para fazer pós-graduação de cirurgia geral. E depois de estar terminando a minha residência de cirurgia geral, na Santa Casa, em Belo Horizonte, eu virei a referência da média e alta complexidade de Santo Antônio do Monte. Então, ninguém queria mais que eu voltasse, porque lá já estava bom, porque eu estava ancorando os pacientes de Santo Antônio do Monte e da região. Porque Minas, como eu sempre falo nas minhas exposições, são várias, já dizia o poeta, né? E Santo Antônio do Monte também é um pedacinho de Minas com várias distinções. Um município com não menos de 113 comunidades rurais, entre distrito, ruado, aglomerados, e eu sempre com aquela ligação direta àquela terra natal ali. Quando eu terminei a minha pós-graduação, eu tive a chance de ir para a França para fazer cirurgia de cabeça e pescoço, ou voltar, e eu queria voltar para Santo Antônio do Monte. Tanto que, no meu casamento, um professor me perguntou, eu vi no casamento desse moço, que eu quero saber que Santo Antônio do Monte tem, que Paris não tem. É a atração pela terra natal, é a devoção de servir. Aquela ação de DNA que meu pai tinha deixado para mim. E aí, fui trabalhar nos postos de saúde mais distantes do município, 25, 30 quilômetros. Aí, quando falam assim, aí eu conheço a ponta e o centro, eu sou contra isto. Porque o sistema, para mim, é policárquico. Dali da atenção primária é o centro. Ali nós chamamos
o problema e procuramos os caminhos da solução dos nossos problemas da nossa comunidade. Vivi e convivi com aquilo. E sempre na busca de uma solução desta necessidade de atendimento especializado, a busca do cidadão, daquela cultura de que nós temos que ter um especialista disso, daquilo, como disse aqui o ministro, as dores nas costas. E disto eu busquei uma alternativa quando nós tínhamos um hospital fechado na nossa micro-região, na cidade que chama Moema. E lá a Faculdade de Medicina de Ciências Médicas montou um centro de referência de atenção especializada, e que foi o primeiro serviço de especialização e formação de médicos generalistas para a PSF, credenciado pelo MEC. E eu estava como diretor daquele hospital, porque eu já era professor da faculdade, e ali eu estava. E nós começamos a quebrar a faculdade, com tanta prestação de serviço, e que, em um determinado momento, o diretor da faculdade, depois, posteriormente, foi até secretário de Estado, o Rafael Guerra, me chamou e falou: vou fechar o hospital. Levei para ele uma ideia de que nós poderíamos fazer um consórcio. Ele brincou comigo: vai chamar Ford, Chevrolet ou Volkswagen. Era um rateio que eu estava propondo aos municípios, de mais ou menos de 2% a 2,5% do fundo de participação para injetar naquele hospital. E já sabia que lá, na Terra do Polara, tinha um consórcio lá em Penápolis, mas ela era centralizado. Fui lá visitar e aprendi a fazer um consórcio descentralizado. E eu vi hoje aqui tanto a palavra consórcio, que eu me emocionei. Porque eu andei esse Brasil, do Baixo Amazonas até Santa Catarina, falando sobre consórcio. Fui o primeiro consórcio de Minas Gerais de forma descentralizada. E aí fui contar para minha mãe, um dia, por que era consórcio. Ela não entendia aquilo. Ela não compreendia o que era a proposta. Quando ela entendeu que era uma troca de serviços, ela falou assim: meu filho, se você for colocar alguma coisa na sua cidade, coloca em atenção a mulher. Porque era tão distante naquela ocasião o DNA, porque ela fala: mãe não tem como negar a maternidade. Pai, às vezes, nega. E as doenças mais comuns que mais matam, tumor de mama e tumor de útero. E fiz o Instituto da Mulher em Santo Antônio do Monte. Lá, quando nós elaboramos o consórcio, nós viemos falar com então secretário, o ministro Adib Jateme, e a audiência era 15 minutos. Nós viemos os 14 prefeitos da fundação daquele consórcio. E ele sempre insistia: fala mais, e de uma audiência de 45 minutos, ela passou quase 2 horas de prazo. Foi a Santo Antônio do Monte inaugurar o primeiro consórcio de Minas Gerais. Nisso, com a prestação de serviço da prevenção do câncer de útero e de mama, nós ganhamos um mamógrafo do Hospital Einstein. Um aparelho que já para eles já não era top, para nós era top de linha. E fizemos um desenvolvimento de um trabalho sério e ético com a prevenção do câncer de mama, e que chegou a níveis espetaculares, a nível de Brasil, para uma macro-região. Nesse período, nós vivemos e convivemos com sazonalidades. Aquilo que eu brinco sempre, que, infelizmente, muito se acontece. Eu não pari Mateus, eu não tenho compromisso com ele. Isso na vida pública é muito comum. Então, eu antevendo que isso poderia acontecer, aquele Instituto da Mulher eu transformei numa fundação de prestação de serviço, para que ele não ficasse no ir e vir. Mas, ainda assim, o governo Nilton Cardoso, em Minas Gerais, a meta dele era fechar os consórcios e acabar com aquele instituto. Mas o povo não deixou. E nós continuamos perseverando, prestando serviços, e quando isso já teria o primeiro consórcio em 94, 95, criei essa fundação,
Depois, em 2003, 2004, nós recebemos um programa do governo do Estado que chama Viva Vida, que é a atenção materno-infantil da gravidez de alto risco e de criança prematura. E desenvolvemos com tanto zelo tais ações que nós ganhamos o Prêmio Leão como referência no Estado de Minas Gerais. Essa medalha é conferida a serviços com destaque na prestação de serviço do Estado de Minas Gerais na área de saúde, de um notável ex-pediatra de Minas. Pois veio o hiperdia, do hipertensão e do diabetes. E nós continuamos observando que lá atrás, em 93, eu tinha virado prefeito. Como eu sou contra a reeleição, eu tinha saído e, quando eu voltei, algumas coisas tinham desandado dentro daqueles programas de saúde. Saí, quando eu tornei a voltar, para desespero meu, desculpe a expressão, eu cheguei a deparar que na maior comunidade rural de Santo Antônio do Monte, nós tínhamos uma unidade de saúde e tinha um PSF que atenderia, em média, 25 a 30 pacientes a cada 3 vezes por semana. Tinha sido instalada lá uma especialista em cardiologia para atender uma comunidade rural. Essa especialista atendia 3 pacientes por ida e onerava o sistema horrorosamente com uma enxurrada de exames. Aquelas dores nas costas que o ministro citou aqui mais cedo me fez lembrar de quantos exames que ela pedia em função daquela. Aí, sempre procurando uma solução, procurando uma busca, porque nós já tínhamos um centro que já haveria prestação de serviço e que na região da minha cidade, que lá é a capital nacional da pirotecnia, nós perdemos apenas para a China em número de fábricas. Então, na nossa macro-região, nós já éramos conhecidos como mais uma cidade de prestação de serviço de saúde do que produtora de fogos. Recebo, já após a eleição do meu 3º mandato, porque aí hoje eu me penitencio e digo para vocês, em sã consciência, se eu tivesse que dar um atestado para mim, eu tinha que dar um atestado, porque eu não sou bom das faculdades mentais, não, para enfrentar esse terceiro mandato. Recebo um telefonema do Dr. Eugênio Vilaça. Vilmar, nós estamos te propondo a estabelecer, junto com a OPAS e junto com o CONAS, especificamente, um laboratório de atenção a doenças crônicas em Santo Antônio do Monte. Você topa? Como eu já conhecia, Michele, a história primária do professor Eugênio Vilaça lá em Curitiba, aquilo veio como um presente dos deuses para nós. Porque ali eu tinha a chance de enfrentar os desafios, né, como gestor, evidentemente. Eu ia desconfortar muita gente. Eu ia incomodar muita gente. Para fazer o omelete vai quebrar os ovos. E teria a chance de fazer com que a atenção primária de saúde passaria a ser a coordenadora da rede e que não deveria ser enaltecida apenas em discursos políticos sanitários, sim, uma pauta prioritária para os investimentos em saúde. Uma rede policárquica. Senti assim, com o prazer de tirar a poeira de debaixo do tapete, porque aí eu teria a chance de, como meu agente de saúde, ir buscar o doente crônico, que eu sei que esse crônico, em determinado momento, ele vai agudizar e vai congestionar a fila da urgência e emergência. Porque morre 1 a cada 8 segundos no mundo de hipertensão arterial e da diabetes em complicação dessas patologias. Esse é o domínio de todos. Né? Então, o que mais eu queria? Para quem já enfrentou tantas dificuldades na vida e tem enfrentado, e graças a Deus estou aqui vivo, reafirmo isso novamente,
eu tive um verdadeiro prazer de poder conviver com uma equipe, com profissionais da mais alta qualidade, da mais alta responsabilidade e do mais profundo conhecimento. E hoje, aqui, nesta plenária, pude rever tantos e bons amigos, de que nas minhas andanças, passei por essas oportunidades, tão breves, mas que foram tão salutares, e que numa viagem aqui rápida com Fausto e ele, o Elvésio, que na época que eu estive na secretaria, eu levei 3 profissionais para trabalhar comigo. O Arnaldo Garrocho, para ser meu subsecretário, que foi o primeiro odontólogo de Minas Gerais a ocupar a subsecretaria do Estado de Minas Gerais, na história de Minas Gerais. O Fausto e o Elvésio. O Elvésio na rede de urgência e emergência, só para ilustrar, nós inauguramos 19 hospitais em 6 meses em Minas Gerais. Fizemos o primeiro biotério de Minas Gerais, no Ezequiel Dias. Fizemos o primeiro CTI de doenças infecto-contagiosas do Eduardo Menezes. Um tal de pronto-socorro de Venda Nova, que quando eu falei com o governador que eu ia abrir o pronto-socorro de Venda Nova, ele falou, olha, não toque nesse assunto. Já vem 3 mandatos e ninguém ousa se falar mais nisso. Em 3 meses nós inauguramos, não ele na totalidade, mas 70% de funcionamento do mesmo. Hoje, Risoleta Neves, com a mesma capacidade de atendimento do João 23. Eu queria dizer para a Rita, que falou aqui mais cedo, que os resultados que nós aprendemos já é que o protagonismo da SES é fundamental para o fortalecimento das APS, é determinante para a integração da APS com assistência de inovações laboratoriais, né? Que as secretarias estaduais de saúde serão somente protagonistas se os níveis central, regional estiverem sintonizados. O envolvimento do gestor político do município é fundamental para a implantação da proposta. Então, eu digo para você, fique tranquila, porque nós, com essa história de prestação de serviço, nós já recebemos mais visita do Fausto e de sua equipe do que todos os momentos de toda a história pregressa de lá. Então, esse protagonismo está explícito, está caracterizado. Esse gesto nos alenta e nos motiva. E eu tenho certeza que com essas ações, esse modelo que a Priscila vai apresentar, e quero agradecer aqui muito o quanto foi citado Santo Antônio do Monte de forma tão carinhosa, e dizer que, para nós, foi uma grande oportunidade de aprender com todos vocês. E tenho certeza que nós, equilibrando o acesso, a qualidade, os resultados virão. E eu não poderia deixar de sair daqui, de forma alguma, sem fazer uma citação de agradecimento ao professor Eugênio Vilaça, ao João Gabardo, presidente do CONAS, ao Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, ao Scott, grande e velho amigo, se me permitir, né, juntamente com a Regina, sua esposa, os representantes da OPAS, que tanto nos incentivaram e que nos motivaram nessa caminhada, e não posso deixar de citar aqui a minha conterrânea e querida Eletele, que sempre, após a cada reunião que citam Santo Antônio do Monte, ela imediatamente no seu WhatsApp, ela menciona, agilmente, né, Eletele? Bem entrosada, né? Muito obrigado a todos, e convido aqui a minha amiga Priscila, que eu fui buscar numa cidade de menos de 5 mil habitantes, e ela foi a primeira paciente do centro lá do autocuidado, porque ela pesava mais de 150 quilos.